Nossos parceiros já estão verificando aí o que foi, mas espero que esteja rolando legal para vocês aí, porque aqui pra gente dá a impressão que tá tudo legal. Agora sim, vamos dar boa noite para nossa convidada. Letícia, obrigado pela tua presença. Desculpa aí pelo entreveiro aí da internet, mas vamos torcer para que dê tudo certo e para que a gente consiga entregar aquele conteúdo de sempre para vocês aqui no Guarda Volume, hoje com a Rafa de volta aí, né, Rafa? Letícia, boa noite, obrigado pela tua presença e paciência de estar aqui no Guarda Volume com a gente hoje. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, viu? A galera aqui é tão gente boa, tão bacana, que eu tava falando para eles, nada. Hoje, dia 2 de dezembro, é até a meia-noite. É, isso aí, né? Tá tudo certo. Isso é que importa, a gente tentar fazer esse conteúdo chegar pra galera de qualquer forma, né? Programa ao vivo é isso aí mesmo, mas muito boa noite. Sim. E obrigado por ter aceito nosso convite de estar aqui trocando ideia com a gente hoje. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Magno, Rafa. Obrigada a todo o pessoal que está assistindo aí, Guarda Volume. Eu sei que tem muita gente que é muito fã e não perde nenhum episódio, né? E eu tô, como falei, tô muito, muito honrada de estar aqui hoje com vocês, tá? A gente que agradece. A gente que agradece. Mas vamos, logicamente, vamos conhecer um pouquinho da tua história antes da gente começar a falar do livro. Quem é a Letícia Esmanioto? Conta pra nós aí, cara. Você é iguaçuense? Conta pra nós um pouquinho da tua história. Eita, que tem história pra contar. Parece uma novela mexicana, hein? Bora lá, tá tempo preparado? A gente tem. Na verdade, eu sou de Guarapuava. Eu nasci lá. E aí, muito novinha ali, com menos de 2 anos, eu fui morar em Missal. Então, eu sou daqui de pertinho. Fiquei até os 18 anos, que é aquela idade onde a gente vai fazer faculdade e tal. E daí não tinha faculdade em Missal, então eu acabei vindo pra Foz do Iguaçu. E logo comecei a trabalhar aqui lá no Camalito, né, com o seu Camal, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Ele esteve aqui já, o seu Camal. Eu sei que já esteve aqui, pois é, eu falo que ele é meu eterno chefe, né, e nossa, foi padrinho meu de casamento, inclusive tudo, e aí fazendo faculdade achei um doido que quis casar comigo, Juliano, um beijo, meu amor da minha vida, e aí a gente casou, então tivemos 2 filhos, aí o Bernardo que tá aqui com a gente, né, já tá com 13 anos, Bernardão. E mais o Guigui, né, o Guilhermo, que tem 5 anos e meio, que é o nosso risadinha. E nesse período aí todo, né, eu acabei fazendo faculdade de administração, fiz especialização em gestão de negócios na área da saúde, em franquias, né, na área de franchise. Atuei aí muitos anos, né, outro grande chefe da minha vida aí, né, meu grande líder do mundo dos negócios, que é o Faisal Ismail. Que já teve aqui 2 vezes também. Já teve aqui também, eu sei, né. Que atuei quase 17 anos aí junto com a franquia Ortoplan, e muita gente até gravou Letícia, o sobrenome Ortoplan, né, porque é bastante tempo que a gente trabalhou juntos mesmo, e tive as minhas franquias, enfim, eu acho que como muita gente aí durante a época de pandemia, reanalisei algumas coisas na minha vida que eu queria fazer ainda e tal, e eu achei assim que eu tinha encerrado o ciclo aí com relação a ter as clínicas, eu não tinha vontade de fazer odontologia, não ia acabar atuando, né, como dentista mesmo, e eu falei assim, não, eu vou fazer outra coisa, e aí eu já tinha aberto, né, a empresa de consultoria e também de treinamento, que é a Invicta, que hoje eu estou empresária como, né, nessa área de atividade, por assim dizer, e aí comecei a atuar mais fortemente daí nessa outra empresa, né, na Invicta Consultoria. Então, hoje já vão fazer 2 anos, né, 2 anos e meio aí, já que a gente está muito forte, né, em vários treinamentos, em vários lugares, e também com consultorias. E é o que enche meu coração de alegria. E durante a pandemia também, eu não sei se vocês já fizeram, mas eu sou a louca que faço as listas. Vocês são loucos de fazer lista, assim? Como assim? De fazer lista pra tudo. Lista na vida, lista de supermercado. Eu não faço lista não, cara. Eu sou muito doida da lista. Eu faço também. E aí, então, eu acho que como eu sou muito da área de consultoria e produtividade, ajuda muita gente, né, Rafa? Sim. A gente não se perder nas coisas que a gente precisa fazer. E eu sou meio perfil avoada, assim, sabe? Então, para eu não esquecer das coisas, é tudo na agenda do celular, agenda escrito e painel para tudo quanto é lado, para não esquecer das coisas. E aí, então, na pandemia, falei, um dia que eu tiver um tempo de qualidade na minha vida, eu quero poder escrever um livro. Mas eu nunca sabia direito o que seria esse livro, só sei que eu tinha vontade de escrever. Lá na época de adolescência, os professores vivem fazendo a gente escrever redação, né? Vocês lembram disso? Com amor ou com ódio? Eu lembro com ódio. Com ódio. Rafa? Depende do assunto, da professora. Pode ser. Eu não tinha aprofundado, mas pode ser.
Então, eu sempre gostei muito, né? E fazia muito conto, escrevia poesia, escrevia música, enfim. E aí tava essa história, assim, um dia eu vou escrever alguma coisa nesse sentido. Mas aí, gente, entrou uma fase, assim, bem trash, bem desafiadora da minha vida, com relação a algumas, assim, problemas de saúde mesmo, Sei. assim, né? Muitos deles psicossomáticos também, tive depressão, síndrome de burnout, que é bem desafiador. E aí, nesse momento, eu precisei de verdade mergulhar na terapia mesmo. Eu fui para psicóloga, eu tomei medicação, sabe? Não tive ideação suicida, graças a Deus, é uma coisa que eu falo abertamente. Eu acho que porque eu venho de uma escola de desenvolvimento humano, de inteligência emocional e de entendimento de que, assim, alguma coisa não está bem, alguma coisa está errado. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que pedir ajuda. E aí foi o que aconteceu. Eu recebi muito apoio da minha família, do meu filho Bernardo, sabe, do meu esposo, do sogro, da sogra, da minha mãe e tudo. E aí, nesse perrengue aí de melhorar de saúde e tudo, né, de fazer o tratamento aí da depressão, aconteceu um fato muito interessante na minha vida e hoje eu, de verdade, assim, posso dizer que eu agradeço, porque eu ressignifiquei muita coisa nisso. O que aconteceu? Eu sou filha bastarda, eu sou filha de um relacionamento fora de um casamento, fora de um relacionamento central aí. E nesse período, né, de recuperação e tudo, ainda um pouco doente, o meu suposto pai biológico, então, pede para fazer o reconhecimento da paternidade. Tínhamos passado 21, 22 anos aí que a gente conhecia, que eu conhecia meu pai biológico, né? E ele teve alguns problemas de saúde também, queria deixar isso resolvido, né? Depois de tantos anos, depois de tanto tempo. Só que o que acontece? A gente foi fazer o exame de DNA para poder deixar reconhecido, né, legitimar, digamos assim. E aí o primeiro exame de DNA deu negativo. Vixe! E o segundo exame de DNA, que a gente chama de contraprova, deu negativo novamente. E aí começou um dilema muito desafiador na minha vida para entender o que tinha acontecido. Se alguém tinha mentido para mim, ou se tinham contado uma história diferente, se até então a minha vida até ali tinha sido uma mentira, o que tinha acontecido? E aí eu comecei a conversar com vários laboratórios, eu tive muitas reuniões com muitos laboratórios do Brasil, vários especialistas nessa área, e eu fui descobrir que realmente o exame de DNA ele ainda não é 100% algo definitivo. Né? Existem ainda muitos falsos negativos e muitos falsos positivos. Às vezes de um laboratório para o outro ainda acontece. Um negativo e você muda de laboratório e dá positivo no outro. E aí você faz uma contraprova, enfim. E aí nesse fato, o que acontece? Eu poderia também ter sido trocada na maternidade. Né? A minha mãe também podia não ser a minha mãe. Mas isso são coisas que passou na sua cabeça, assim, tipo... Tá, total, você imagina, eu com depressão, me recuperando, fazendo terapia, tomando medicação, aquilo bagunçou, assim, total. Eu perdi o senso de quem eu era, da minha identidade, de projeto futuro. Parece que até você esquece do que você já fez na vida, o que já te levou ali, entende? Eu me tornei naquele momento com tudo isso acontecendo, tive diagnóstico de possibilidade até de câncer de mama na época, tudo ao mesmo tempo. Nossa. Então eu só não surtei, acho que realmente por causa disso, sabe? De pessoas que me amam muito, e eu sinto isso, e que cuidaram de mim de verdade, porque eu perdi senso de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa. Eu fiquei quase um ano sem conseguir trabalhar, sabe? Por conta de várias situações que aconteceram também. E até colocar as ideias no eixo, até colocar no lugar de novo, né? E aí demorou um tempo para minha mãe também decidir fazer o exame de DNA comigo. Ixi, porque você imagina, eu que sou mãe hoje, de repente me colocar numa situação como essa, de imaginar que de repente os meus filhos que eu tô aqui cuidando, carregando, de repente algum ser humano, por algum erro, logicamente às vezes não é a vontade do ser humano errar, mas é um erro muito grave. E aí, passado alguns meses, então minha mãe decide, então, fazer o exame de DNA comigo. E aí, no exame de DNA que a gente fez e também na contraprova, constou 2 vezes daí como ela sendo a minha mãe.
Então isso no meu coração já acalmou muita coisa, já assim melhorou muita coisa só a partir desse resultado. E aí, sempre acompanhada aí desses especialistas aí em genética, né, dos laboratórios, é assim, o que a gente faz agora? Porque aí eu tinha os exames negativos de paternidade e positivo de maternidade. E o próximo passo agora é, então, né, aguardar que essa família, né, que é a suposto pai, que é assim que eu preciso falar juridicamente, suposto pai, supostas irmãs, elas decidam fazer o exame de consanguinidade, que é onde você pode também fazer o exame de DNA com os supostos irmãos. E se esse exame de DNA der positivo, aí pode demonstrar também que existe algum efeito de anomalia genética no DNA do suposto pai, mas que confirma através das supostas irmãs que nós somos do mesmo pai. É uma maneira da gente conseguir comprovar. E é um desafio para mim todos os dias. Hoje você fala assim, nossa, Letícia, você chegou aqui brincando e tá tudo bem, tá tudo certo, mas é uma decisão todos os dias, porque essa história ainda não tá resolvida. Eu ainda não tenho ainda a afirmação que realmente isso vai se resolver ou se vai se resolver algum dia, porque eu não quero ter uma briga judicial com relação a isso. Eu abri mão totalmente com relação a isso. Eu acho que eu tenho os meus filhos, tenho o esposo, tenho a minha família, e daí ainda surgiu mais esse projeto do livro, né? Que a gente tem que olhar para frente, seguir para frente. Todo dia é uma decisão. Não é que não dói, não é que não tá triste aqui dentro ainda, está, mas é uma decisão, sabe? E não paralisar mais a minha vida como eu paralisei. Isso que foi um grande aprendizado que eu trouxe desse momento, assim, que eu passei, né? Caramba, cara, que história, hein? Porque lógico que a gente tem que falar do livro, muitas coisas e tal, que tem bastante coisa, espiritualidade e tudo mais, mas eu acho que esse senso de pertencimento é algo que cria um vazio, se você não tem da onde você consegue imaginar da onde você veio. Esse senso de pertencimento, eu tenho um pouco isso na família da minha esposa, por exemplo, né, que tem essa falta de pertencimento também, ela tem um pouco, tenta se superar e tudo mais. Então a gente percebe o quanto isso é um vácuo na vida da pessoa, né? É um vácuo, é um vazio, senão é uma ferida emocional e ela pode ser uma ferida, às vezes, aberta para o resto da vida. E aí você vai passando remédio, vai cuidando e tal, mas a cura realmente só acontece quando o que você mesmo falou, sabe, Magnum? Quando a gente toma a decisão também da gente pertencer a nós mesmos. E eu tenho um capítulo do livro que fala sobre isso, é o caminho de dentro que leva para fora. Eu não tinha passado ainda por esse momento de entender assim, mas eu sou filha de quem? Será que eu nasci mesmo para dar todo esse transtorno, para dar todo esse trabalho? Agora tem que passar por exame de DNA e prova isso e prova aquilo. Já passei uma vida inteira tentando provar que, sabe, que valeu a pena ter me adotado, que valeu a pena, que eu sou uma pessoa boa para a sociedade, que é tanta coisa que você tem que ficar provando por causa do senso de pertencimento, Sim. Porque você quer agradar, você quer pertencer. Que nesse momento, nessas madrugadas, que eu acho que quem passa por depressão às vezes sente que é na madrugada que parece que é o desespero mesmo, assim, entende? E eu, nossa, muitas noites em claro, de muito choro e angústia, e por que Deus que isso está acontecendo comigo? Eu esperei 22 anos da minha vida por ter esse reconhecimento de paternidade, né, biológica. E de repente ainda acontece isso com tudo que eu tô passando. E eu acho que a vida vem, sabe, para te ensinar algumas coisas que você precisa aprender para evoluir mesmo. Por isso que eu falei que eu agradeço, sabe? Porque eu tinha essa noção, sabe, de que eu precisava da validação o tempo inteiro das coisas, das pessoas, de tudo. E nesse momento eu falei assim, chega. Teve uma madrugada que eu falei, acabou. Eu já chorei o que tinha para chorar, já fiquei triste o suficiente por toda essa história. Já deu de ficar com pena de mim, ficar me vitimizando, e eu vou fazer alguma coisa disso, né? E aí as pessoas brincam, você vem de franquias e franchising, é lógico, né? Você pega um limão e, ao invés de fazer uma limonada, você abre uma lojinha, né, de limonada.
E o livro se tornou meio isso para mim, assim, sabe? Através da minha terapeuta, nas sessões de psicologia ali, né, com a psicóloga, ela falou assim para mim, comece a escrever, comece a colocar no papel o que você gosta. Eu conseguia escrever muito melhor do que eu, às vezes, falava para ela, né? E aí acabou virando, assim, meio que um diário sobre o que eu estava passando. E aí nessa madrugada em específico que aconteceu, foi em maio do ano passado, eu peguei aquilo, todas as anotações, tudo, falei, o que eu vou fazer com isso? E mudei a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? E aí foi aonde eu olhei para aquilo e falei assim, gente, é verdade, isso aqui vira um livro. E se eu for agora colocar um objetivo na minha vida, que eu acho que a primeira coisa que uma pessoa está em depressão é isso, é colocar um objetivo. E fazer um dia de cada vez, não pensar na jornada inteira. E aí foi o que eu fiz, sabe? O livro, para mim, virou um projeto, assim, que salvou muito a minha vida nesse sentido. Porque eu fiquei pensando muito, assim, tirei o foco daquilo, né, daquela dor. E coloquei numa coisa que talvez poderia trazer prazer. Eu não enxergava nisso ainda na época, mas poderia trazer prazer. E aí eu comecei a pesquisar, porque aí realmente ativei o meu modo acadêmica, que eu sempre gostei muito, né, de escrever, de estudar e tal. Eu falei, eu não vou só contar minha história. Eu quero trazer estatística, eu quero trazer informação, eu quero falar sobre DNA, eu quero falar sobre os erros que acontecem, que destroem famílias, né, sobre os problemas que acontecem da briga entre as famílias em ficar resolvendo herança, quem que fica com quem, o que fica com o quê, sendo que ninguém leva, desculpa o palavrão, eu ia falar um palavrão não aqui, pode né? falar, aqui você pode falar à vontade, cara. A gente não leva bosta nenhuma do que a gente tá aqui, né? Não leva nada. Um exemplo que E aí é uma brigaiada que, olha... Um exemplo que eu vi esses dias, até sem querer te interromper, mas que eu achei muito interessante, um cara invadiu o cemitério do Silvio Santos lá, não sei se você viu. Que louco, O cara invadiu lá pra tirar uma foto do túmulo do Silvio Santos lá no cemitério israelita. Aí o cara postou o túmulo dele, daí o primeiro comentário tava assim, nada de diferente dos outros. Né? Aí eu parei pra analisar, falei, realmente, cara, não muda nada. E aí fica um negócio assim, não, porque eu não aceito os filhos da tua outra família, porque agora a gente casou de novo, daí a gente tem os nossos filhos agora. E é uma besteira tão grande que as pessoas fazem em pensar que a gente é filho do mesmo pai, a gente está dentro do mesmo universo, o sol vai nascer e morrer, né, e se pôr para todos os dias, né? E é uma briga de ego, na verdade, sabe? Porque parece que ninguém quer dar o braço a torcer na situação e todo mundo sofre e fica aquele elefante branco, né? E ninguém quer tocar no assunto, ninguém quer conversar sobre aquilo, ao invés de realmente resolver a parada, costumo falar, sabe? E é muita tristeza que acontece para todos os lados, sabe? E o pior de tudo eu falo que são as crianças, são os adolescentes que ficam no meio dessa guerra idiota dos adultos, que não sabe se é para ser adulto, era para saber conversar, né? Sim. Pois é. Pois é. Tem aquela coisa, a gente vive na dor porque a gente pensa muito no si, né? No si, mas e se fosse diferente? Mas se eu fosse, sei lá, no seu caso, por exemplo, se esse sofrimento não tivesse durado tanto, né? Muito mais cedo você já conseguisse resolver. Ou seja, é os cis, né? A gente fica, mas e se fosse assim? E a gente não vive, a gente não olha, a gente não se concentra na solução, a gente se concentra no problema, né? Então, eu acho que essa é interessante quando você consegue virar essa chave realmente e perceber isso e mudar a tempo, né? Acho que isso que é interessante nessa caminhada. O que eu achei interessante também, que eu queria que você contasse um pouco,